para evitar que as plataformas sejam utilizadas para a prática de condutas ilícitas. Então, isso está correlacionado também com aquele ilícito em si mesmo, né? E, por fim, 7, em observância ao devido processo legal, a decisão judicial que determinar a remoção de conteúdo deve apresentar fundamentação específica e, ainda que proferida em processo judicial sigiloso, deve ser acessível à plataforma responsável pelo seu cumprimento, facultada a possibilidade de impugnação. Depois eu faço uma análise breve dos casos concretos. No caso do ministro Dias Toffoli, acompanho o ministro Dias Toffoli, entendo que ali o Facebook, ele descumpriu um dever próprio dele de uma vez advertido sobre um perfil falso, não remover esse perfil. Então, isso está abarcado quando eu falo aqui de perfis falsos ou perfis robôs. No caso do ministro Luiz Fux, eu divirjo de Sua Excelência por entender que ali a responsabilidade é de quem fez a manifestação, não da plataforma. Então, as pessoas prejudicadas devem buscar junto à plataforma essa informação de quem são os que se manifestaram, uma vez desincumbindo-se a plataforma de fornecer os dados, ela estaria, vamos dizer assim, isenta da responsabilidade. E, por fim, ministro Dino, à luz da pergunta de Vossa Excelência sobre qual seria esse órgão, essa não é uma pergunta simples de se responder. E, por exemplo, no caso da Alemanha, que eu fiz referência, definiu-se dentro do Ministério da Justiça. Eu entendo que a autorregulação regulada, e tive essa experiência na CGU, com as empresas em relação às quais a União fez acordos de leniência, ficou estabelecida a obrigação de, durante o período de execução dos acordos, haver não só um programa de compliance que fosse aprovado pela CGU, como também, durante a execução, a CGU teria acesso e poderia fazer auditorias no cumprimento efetivo daquele programa de integridade. Então, hoje, dentro do marco legal que temos, nós não temos essa figura específica. Nós temos o judiciário com, entre aspas, a responsabilidade de, em verificando uma situação, proceder a uma determinação específica em relação às empresas. Eu penso que essa matéria, e é isso que eu proponho aqui, fazendo um apelo aos poderes legislativo e executivo para que atualizem a legislação. Eu entendo que a legislação precisa ser aprimorada em vários aspectos e a elaborem a partir de políticas públicas relacionadas à temática em questão, mas propondo como marco essa autorregulação regulada, ou seja, como desenho essa sistemática. Precisa ser um órgão independente. Se eu pudesse hoje olhar no que nós temos de instituições dentro de poder executivo, eu entendo que a controladoria, porque eu sei que ela já faz um trabalho de auditagem de programas de integridade, é uma instituição com um corpo não só muito qualificado, mas técnico e sério. Então, eu acho que essa é uma decisão, eu faço como um apelo para que isso seja feito. Entendo que essa seria a melhor medida, porque daria, ao mesmo tempo, uma possibilidade de padrões, uma possibilidade de adaptações conforme as evoluções, e teria sempre a possibilidade de o judiciário funcionar como o equacionador de eventuais controvérsias. Então, é nesse sentido que eu faço esse apelo ao final do meu voto de construção de uma alternativa que penso deve partir em adotando-se essa perspectiva do próprio Poder Executivo, né? Se é para se trabalhar numa questão de um órgão, mas também pode, logicamente, ter uma perspectiva aí, conforme a situação de uma iniciativa do Legislativo. Senhor presidente, agradecendo a atenção de todos
eu quase que religiosamente concluo às 18 horas, religiosamente. Obrigado. Bem, eu só indago de Vossa Excelência, ministro André, se o voto... Eu, pessoalmente, gostaria de ler o voto inteiro, se Vossa Excelência puder disponibilizar, mas pelo menos as conclusões. Não, eu peço até desculpas por não disponibilizar antes, mas como o voto era muito extenso e com várias vezes eu tive que revisar e relendo, mas eu pedi que a assessoria ainda, eu não sei se já chegou, mas que já, assim que eles concluíssem lá os últimos ajustes, já passasse. Já receberam? Não. Não, mas eu pedi, e vai chegar com certeza. Ok, porque aí vou fazer uma tabela com as conclusões do ministro Toffoli, do ministro Fux, minhas e de Vossa Excelência, que eu acho que é uma bússola para a sequência do julgamento. Eu vou organizar a pauta e aí combinamos quando voltaremos com esse julgamento. Apenas lembrando que na quarta-feira temos uma sessão extra pela manhã, às 10 horas, que vai compensar a do feriado da semana seguinte. Ok? Então, quarta-feira que vem, às 10 horas, nós retomamos, teremos a nossa pauta normal, que eu vou fazer e divulgar.